Tá começando mais um Acesso Geral e hoje é dia de cinema aqui no programa. E olha, eu vou falar de um filmaço que tá em cartaz e você precisa assistir. É um filme de ação brasileiro. Filmaço, tô falando de O Doutrinador. Pois é, e no programa de hoje você vai conferir as minhas entrevistas. Eu conversei com a produtora Renata Rezende, conversei com o diretor do filme, Gustavo Bonafé, também com o criador do personagem Doutrinador, que é o Luciano Cunha, com o Gabriel Weiner, e também com as cabeças do elenco. Na verdade tem a cabeça, que é o Kiko Pizzolato, que faz o personagem principal, o Doutrinador, Miguel. Eu tô falando, minha gente, é Miguel no nome, é Doutrinador, o negócio ali é forte. Enfim, Kiko Pizzolato e também a Tainá Medina, que estão no elenco do filme, um filmaço. E o mais legal é que o Doutrinador vai virar série em 2019. São 7 episódios que já foram filmados, foi tudo junto, né? É o filme e a série já foram filmados todas as cenas juntas, e a série estreia em 2019 no canal Space, na TV a cabo. E só para você entender como é que funciona o Doutrinador, ele é um anti-herói que persegue políticos e empresários inescrupulosos. Ele foi inspirado num personagem da HQ, então criado pelo Luciano Cunha, e o Kiko Pizzolato interpreta o personagem principal num elenco super legal que reúne Eduarda Moscovis, tem a Marília Gabriela, tem a Helena Ranaldi, o Carlos Betão, tem a Natália Lage e também o Tuca Andrada, tá certo? Vamos conferir o trailer do filme, só para você já se familiarizar do que é essa história. Você vai ter muita cena de ação, efeitos especiais, olha, de primeira. Vamos conferir. Pai. Oi, filha. Filha! Não tem leito, não tem pessoal. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Me devolve minha filha! Cadê ela? Cadê ela? Mas matar não vai trazê-la de volta. O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Existe uma quadrilha em operação. A ministra Marta Regina arquivou a linfoma por falta de provas. Isto é política. A corrupção é parte da engrenagem que faz tudo girar nesse país. Ele te deixa ficar hackeando a noite toda no computador? As imagens das câmeras de segurança foram trocadas. Ou esse cara entende muito de tecnologia ou ele não agiu sozinho. O que a gente tem que fazer é pegar esse assassino, esse psicopata. Você enlouqueceu. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Tem gente que não merece viver mesmo. O problema é que você lutou do lado errado, rapaz. E agora? Isso aqui não é missão impossível, não, garota. Esse foi só um aperitivo do que vai ser o Doutrinador. Vá aos cinemas. E agora você vai conhecer um pouco da história, de como surgiu o Doutrinador. Eu conversei com o Luciano Cunha, que foi o criador do personagem, também com o Gabriel Weiner, que na sequência entrou em parceria, em sociedade com o Luciano, e juntos eles criaram essa franquia para o cinema e para a TV. Vamos conferir. Luciano, Gabriel, vamos falar de Doutrinador, mas eu quero começar do começo mesmo e quero saber da história do início do Doutrinador. Acho que o Luciano pode começar contando um pouquinho de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu a vontade de contar essa história. A ideia, cara, surgiu para colocar minha revolta, minha indignação contra a nossa classe política no papel, entendeu? Eu precisava fazer isso para, né, liberar essa raiva. Isso quando? Isso? 2008, cara. 2008. Tem 10 anos já esse processo todo, esse projeto. Então, lá em 2008 eu criei o personagem,
Aí engavetei-o por um tempo, em 2013 eu retomei o projeto. Aí lá atrás ele não tinha máscara, era um cara, entre aspas, mais normal. E aí em 2013 eu coloquei a máscara, tornei ele mais sombrio, mais violento. E aí em março de 2013, em junho começam as manifestações. E aí ele cresceu bastante nessa época e aconteceu o estudo, por isso que a gente está aqui. Em 2013 a internet ajudou bastante também. Na verdade, ele começou na internet, né? Com certeza, porque em 2000, lá atrás também eu enviei para umas editoras, que era o caminho natural, vamos dizer assim, para publicar, né? E as editoras não tiveram coragem de assumir o projeto, falaram, não, a gente vai ser processado e tal. E aí, em 2013, eu decidi me autopublicar, porque aí sim, já tinha as redes sociais como são hoje. Na verdade, até melhor, né? Porque o alcance dos posts era tudo orgânico, muito maior. Não sei nem se hoje em dia eu alcançaria tanta gente como naquela época. E aí eu decidi também totalmente descompromissado, falei, pô, vou desenhar de novo e vou postar aqui, e aí o personagem explodiu. A ideia era ter só uma história, ou você já tinha pensado nas continuações? Aí o Gabriel entrou no terceiro... Não, na verdade foi tudo tão dinâmico e tão louco, porque eu já tinha uma história, né, um arco na cabeça quando eu recomecei a fazer. Só que durante aquele período, principalmente no período das manifestações, que eu fazia quase que uma fotografia diária do que a gente estava passando, porque era muito importante inserir o personagem, que tinha tudo a ver com ele, naquele processo ali. Então eu mudei ali no meio do caminho, entendeu? Mas com ainda aquele arco na cabeça, depois voltei e concluí a história. E você, Gabriel, você chegou no terceiro quadrinho. O que você ajudou o Luciano? Como que você colocou suas ideias também? Na verdade, quando eu conheci o Luciano, a gente ainda nem tinha o projeto do terceiro quadrinho ainda, mas a gente estava já construindo o projeto audiovisual. Tá. E aí, no desenvolver do projeto audiovisual, a gente falou, vamos fazer uma edição, vamos testar um formato diferente. A gente fez uma edição menor, uma edição com uma capa que não era de capa cartonada, era uma edição bem um formato americano, que a gente vê em banca de jornal mesmo, e que começou a ter o embrião da nossa editora, que é a Guará Entretenimento, Universo Guará, onde a gente está trabalhando, já estamos desenvolvendo outros personagens para percorrer no mesmo caminho, né? E foi tudo, como o Luciano disse, né? Assim, foi tudo muito natural, que o Doutrinador, quando a gente levou para Downtown Filmes, e a Downtown Filmes conseguiu vender muito rápido o projeto para Paris e para o canal Space, foi uma coisa assim, muito curiosa, porque ele falou assim, cara, a Downtown, que é a maior distribuidora de filme brasileiro do país, falou assim, cara, foi incrível, porque como era um quadrinho, quando eu dava o quadrinho para os produtores ou para o canal de televisão, eles viam o que era. Não era um roteiro que tem a letra Final Draft, Courrier, todos iguais, você precisa de 2h30 para entender, ler, a atenção é muito mais necessária. Um quadrinho, cara, eu já sei o que vai ser isso, vai ter ação, olha esse cara até mascarado, olha, ele está em cima de um prédio, olha... Porra, violência, olha, então foi muito atrativa, muito simpática essa mídia, né? É muito fácil como funcionou, né? Muito fácil como funcionou, e aí teve o desafio de transformar isso pro filme, e acho que fomos bem sucedidos, assim. Na história do audiovisual, quando vocês começaram a pensar, surgiu a ideia já de fazer um filme, de fazer a série, ou vocês pensavam em transformar em quadrinho também para fazer uma série em quadrinho, em animação? Como é que rolou? Não, desde o começo desde o início era filme live action. Filme live action. E aí agora a galera vai ao cinema, vê o filme e a série já está sendo produzida. Já, a série já foi toda filmada. Ah, já foi toda filmada? Já foi toda filmada. Filmados juntos. Foram concomitantes, assim, para a gente conseguir ter o fôlego financeiro, né, até de investimento para os dois produtos. Então, a série é um aprofundamento do filme. A série tem o mesmo recorte temporal, mas ele aprofunda e desenvolve outros personagens ali, como a Nina, como o Anterinho, o próprio Antero, outros vilões. Tem um jornalista importante nos quadrinhos que está com
papel muito grande e fundamental na série, entendeu? Luciano, para você, como é que foi assistir a série pronta já? Desde a sua criação em 2008, né, quando você criou e imaginou a história, como que você vê hoje, agora em 2018, 10 anos depois, essa sua história chegando no cinema? Cara, é um sonho totalmente assim, né? Você imaginou que fosse uma coisa tão gigantesca assim? Não, nunca imaginei isso, cara. Nunca. Como eu falei no início, eu só fiz pra colocar minha revolta pra fora. Totalmente sem compromisso, sabe? E aí aconteceu isso tudo. Às vezes eu me belisco, cara, pra ver se é verdade, se eu não tô sonhando. Então, gente, ó, acompanhem o Doutrinador. Agora, dia 1º de novembro nos cinemas. E depois a série já tem uma data no Space? Março, não tem uma data específica, mas certinha, mas é março de 2019. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque é muito bom, é muito bem feito, a história é envolvente. Valeu, obrigado, sucesso pra você. Valeu, obrigado. Hoje eu estou falando sobre o Doutrinador aqui no Acesso Geral e no próximo bloco você vai conferir o meu bate-papo com a produtora Renata Rezende, com o diretor do filme, Gustavo Bonafé, e também com os atores Kiko Pizzolato e a Tainá Medina. Vão contar um pouquinho sobre os bastidores de O Doutrinador. Não saia daí, é bem rápido, eu já volto. Já estou de volta com o Acesso Geral e hoje eu estou falando sobre o filme O Doutrinador, que vai virar uma série de TV também em 2019. E agora você vai ver um bate-papo com o Gustavo Bonafé, é diretor do filme, e também a Renata Rezende, produtora. Eles contaram um pouquinho dos bastidores e como é que foi a criação desse universo de O Doutrinador. Vamos ver. Renata, produtora, Gustavo, diretor. Você está tentando tomar conta desse segundo semestre agora no cinema aqui no Brasil. O primeiro foi o Legalize Já, que é incrível, lindo. Quem não assistiu, vá assistir. E agora o Doutrinador. Tá tomando conta, é isso? Estamos tentando. Que bom. E que bom, com filmes bons, isso que é o mais importante, né? Legal. Renata, eu vou começar com você. Eu estava conversando com o Luciano, quando ele começou a criar o Doutrinador, quando ele criou a história, ele teve dificuldade para poder publicar. Como é que foi para produzir o filme? Com uma história tão forte, tão importante para o Brasil. Foi muito, assim, na verdade o Luciano, ele teve muita dificuldade para esse pontapé inicial. Acho que depois que essa porta se abriu e alguns parceiros tiveram a ousadia de tomar coragem, de pegar o projeto e realizar, Downtown e Paris, eu acho que a partir daí foi tudo muito mais fácil. Foi um processo de produção muito, apesar dos desafios todos, de executar um filme de gênero, de ter desafios de efeito, de áreas complicadas, foi um filme fácil de levar, sabe? Porque eu acho que as pessoas estavam todas muito encantadas pelo projeto, por esse caráter desafiador que ele tem. E a gente já conseguiu tudo muito fácil. A gente conseguiu viabilizar o projeto em menos de 1 ano e meio. Isso é muito rápido para o padrão, né, de cinema nacional. E a série também veio na sequência, e aí virou, de repente, o Luciano, que não conseguia nem publicar uma edição do quadrinho impressa, conseguiu ter um longa, uma série que está estreando enorme no circuito comercial, uma série de 7 episódios no canal de TV paga, sabe? É maluco isso, né? É uma loucura. E a gente fica muito feliz, assim, porque acho que foi uma somatória de energias que deu certo. Gustavo, como é que foi o seu bate-papo com o Luciano para vocês criarem juntos essa atmosfera que ele tinha feito no quadrinho? Na verdade, tem muita coisa de fotografia e de look, que é o que está lá mesmo no quadrinho. E o principal que a gente pensou foi como é que a gente insere esse personagem, como é que a gente transforma ele em carne e osso no Brasil e como é que a gente faz ele crescer no universo brasileiro, sendo que a gente não tem essa cultura, esse DNA do super-herói, né? E de ser levado a sério, né? Porque super-herói que tirou sarro, que brincou, a gente sempre teve, sempre teve, mas você colocar esse cara com essa máscara no Brasil real, a gente falou, talvez não seja isso. Então a gente criou essa atmosfera mesmo, né? O Doutrinador vive numa cidade fictícia, ele vive num lugar que foi criado para ele, a atmosfera dele, assim. E aí, para isso, a gente tinha muita coisa do quadrinho e tinha muitas outras referências do que a gente achava que era bonito, que ficaria legal na tela e atraente para o público, né? Então a gente fez essa fotografia, que tem umas luzes mais coloridas, a gente foi atrás de locações incríveis e skylines e coisas que fazem parte desse universo, desse gênero de filme, né?
Mas e foi legal, o Luciano super abraçou a ideia também da gente levar esse personagem para esse outro universo, que eu acho que a hora que você também entra no carne e osso, as coisas mudam um pouco, assim, né? Essa coisa do cenário que você estava falando, né, das locações, é muito engraçado, porque a gente que mora em São Paulo, a gente vai reconhecendo lugares, mas ao mesmo tempo vocês transformaram tanto esses lugares que a gente meio que esquece também, né, sei lá, eu não sei se tinha, ou se eu estou enganado, o prédio do Santander ali, eu não sei se vocês gravaram ali, não tem. Na Marginal, você disse? Eu não sei, tinha tanta locação que eu comecei a ficar meio maluco pensando. O prédio do centro do Santander de São Paulo, não sei se tem ou... Tem, o Banespão. O Banespão, é que agora virou Santander, deixa pra lá. É o Banespão. Enfim, é o Banespão. Que tinha eu comecei a olhar aquilo e falava, não, mas não é, mas eles transformaram em Santa Cruz. Era tudo muito maluco, né? Os neons que vocês foram colocando. Esse processo foi muito interessante, né? Exatamente. De criação. Faz parte de criar esse ambiente para o doutrinador acontecer mesmo, sabe? A gente falou, a gente precisa tirar da realidade, porque senão as pessoas acham que não vão comprar. Porque é difícil você inserir um super-herói na realidade do Brasil. A gente não tem esse DNA mesmo, assim. E veste bem ao personagem, né? Na hora que você cria essa direção de arte, as coisas se encaixam mais e a pessoa consegue olhar e falar, entendi, esse tipo de filme que a gente tá falando. Nossa, que legal, mas ele fala português, nossa, mas ele tá no Brasil. Nossa, mas o inimigo dele é a corrupção, como que a gente conhece. Eu acho que foi esse o lugar que a gente procurou, sabe? E o roteiro a várias mãos? Como é que vocês trabalharam isso? A sala de roteiro era uma loucura, né? Que eram muitos roteiros também, né? Eram 7 roteiros da série e um roteiro do longa. Tudo foi trabalhado junto? Tudo trabalhado junto pelos mesmos 7 roteiristas. E a ideia era ter essa continuidade mesmo do filme e a série o filme e a conversar série... com o filme. O filme... não pode falar nada, já tô tentando tirar e acontece isso, não. Não, eu vou contar. A série é como se assim, a série se aprofunda em personagens que o filme não se aprofunda. Tá. Ela é uma extensão do filme. Então tem coisas que vão acontecer na série que não acontecem no filme, tem destinos diferentes de alguns personagens. Alguns personagens têm um destino no filme que vão ter outro na série, por exemplo. E novos personagens você vai conhecer também na série, alguns que não estão no filme, assim. Mas tudo gravado e feito com a mesma qualidade, com a mesma equipe, filmando tudo de uma vez. Então, é o mesmo material mesmo, assim. Só que a gente... É quase que esse é um retrato da história, é o que está no filme, mas ela continua depois lá, entendeu? Então assistam, porque tá incrível o Doutrinador. Olha, e eu queria falar eu não posso contar o final do filme, né? Mas eu comecei a criar teorias malucas na minha cabeça do que pode acontecer na série, que estreia em março? Estreia em fevereiro. Estreia em fevereiro no Space. E aí eu comecei a criar teorias, eu falei, não, isso pode acontecer, eu acho que é essa pessoa, né? E é isso que vocês quiseram colocar na gente, né? Deixar a gente meio maluco também. Totalmente. No final, o final é um convite à reflexão, um pouquinho. Com certeza. Né? E também a gente bota uma sementinha da dúvida. Um convite à expectativa também. Eu tô muito curioso, não se faz isso antes de terminar o ano. Mas enfim, Renata, Gustavo, muito obrigado, valeu. Doutrinador, então, dia 1º de novembro nos cinemas. Encerrando o nosso dia de Doutrinador, agora tem Kiko Pizzolato e também a Tainá Medina. Eles estão no elenco de Doutrinador. Aliás, o Kiko Pizzolato faz o Miguel, que é o próprio Doutrinador. Tá super bem no papel, tá com cara de super-herói brasileiro, mas diferente de super-heróis brasileiros. A gente nunca teve um super-herói brasileiro, né? Quem que tinha? Capitão Gay, né? Só teve o Capitão Gay que eu lembro de super-herói brasileiro. Quem mais? Vigilante rodoviário, Marião. Mas esse aí é bem antes do Capitão Gay. É vigilante rodoviário, Capitão Gay só, né? Mas um personagem sério mesmo, que vai virar com certeza uma franquia, só agora com o Doutrinador. Vamos ver como é que foi. Kiko, Tainá, Kiko, eu queria começar essa entrevista, na verdade, pedindo pra gente fazer um desafio. Eu ia pedir um desafio, na verdade, mas eu não sei se a gente deve fazer esse desafio ou não. Que era o desafio da flexão com os 3 dedos, igual o personagem, na verdade, nos quadrinhos faz. No filme você não faz, né? Essa flexão. Eu prometo que na segunda temporada, se por acaso eu fizer, eu vou estar fazendo aqui, ó, 3 dedos, entendeu? Mas ele faz isso nos quadrinhos, não faz? Faz, mas você sabe que houve esse... Eu não sei se você veio já... Alguém já tinha clipado isso na sua orelha, mas aconteceu isso no set, cara. A gente teve uma cena, você viu, lembra lá na prisão ali e tal? Flexão. No dia, eu falei, ó, você não vai querer que eu faça igual a HQ, né? Que faz 3 dedos ali, pelo amor de Deus. Eu falei, porque eu tava tentando encontrar algumas coisas para trazer, quadros, inclusive.
Tem posições que você vê o Doutrinador fazendo que eu me inspirei e reproduzi aquilo que está na HQ. Aquela entrada com a arma, aquilo são quadros. É incrível isso, né? Aquilo são quadros do HQ. Agora, a flexão com 3 dedos, você tá de sacanagem. Né? Mas você teve que treinar muito para fazer o filme, né? Porque o filme de ação, eu nunca tinha visto um filme de ação tão bom e tão interessante e cheio de enfim, né? Todas essas técnicas que vocês têm para fazer filmes de ação. Como é que foi essa preparação? Bom, obviamente tem que pensar que eles escolheram um ator já com um mínimo de preparação para isso. Já estava sendo preparado? Eu costumo dizer que eu tenho me preparado a vida toda para esse personagem, né? Porque eu sou um apaixonado por luta, por atividade física, sempre mantive o meu condicionamento em dia, obviamente que eu fiz algumas coisas específicas para esse trabalho, né? Luta específica, fui aprender a lidar com arma, né? Busquei me aprofundar um pouco mais nesse universo policial, mas a preparação toda vem me acompanhando e acho que por isso que o personagem sempre encontra o ator, nunca é o contrário. Eu tenho certeza disso. E você está aí já nesse encontro também de personagem com a atriz, como é que foi? Do que? Você quer saber se já era hacker? Pode ser, exatamente. Exatamente. Não, pra mim, a Nina encaixa muito com amigas minhas, com vivências que eu já tive. Então, pra mim, foi também muito essa questão do encaixe, assim. Eu falo até pra Renata, que é a produtora. Renata Calma, produtora de louco. Que ela me chamou pra fazer o teste 2 semanas antes. Eu tava vendo Ghost in the Shell, da Scarlett Johansson, e eu lembro de falar, eu gosto muito de HQ, eu lembro de falar assim, nossa, meu sonho é fazer uma adaptação de HQ. 2 semanas depois eu fiz o teste. E eu falei, eu vou pegar essa personagem com certeza. E aí eu comecei a estudar, igual uma maluca, eu quero ser hacker, tentei arrumar as HQs do Luciano pra ver como ele escrevia, pra ver o estilo dele, porque a Nina em si não existe ali, né, assim, da forma que está no filme. Então, eu falei, cara, mas eu tenho que entender o estilo desse cara, pra saber como é que esse cara se comunica, como é que são os personagens e tal. Então, tem um pouco disso também, do personagem. Sempre vai ser isso. Personagem que vai te encontrar. Inclusive, é uma coisa que é um aprendizado pra gente como ator, de um desapego, que às vezes tem uns personagens que a gente quer fazer, mas a gente sabe que não é pra gente. Sim. Pois é, eu até queria saber disso. O quanto teve do Gustavo, o quanto teve de vocês, como é que vocês foram trabalhando, todo mundo juntos, pra criar essa atmosfera no filme? É uma escultura a várias mãos, assim, né? Não é um trabalho que se faz sozinho, né? Você tem a concepção do personagem no papel, a frio, que nem sempre ela é concretizada na escolha do ator. Às vezes você escolhe um ator com uma temperatura diferente daquilo, né? Eu lembro, por exemplo, que as primeiras orientações que chegaram para mim, isso em princípio de ensaio, de conversa, era de um cara frio, justiceiro, um cara que vai lá calculistamente e faz as coisas, e eu falava, não, esse personagem eu não vou defender ele vai ser um psicopata, não justifica as ações dele se eu não humanizá-lo a ponto dele virar um maluco. Eu acredito nesse cara se ele for um louco, passional, louco de emoção, doente de dor. Ele está machucado, ele vai sem colete à prova de bala. Louco na ideia fora da razão. Toda a missão que o Doutrinador vai é suicida. Ele vai sem colete, ele vai com uma jaqueta de couro. Entende? Então ele está fora da realidade, ele tá tomado de loucura emocional, ele está em busca de vingança, ele perdeu a única coisa que ele acredita, as duas únicas, né? O pilar emocional e o pilar profissional foram destruídos. Então ele vai na loucura passional dele. Nesse sentido, a gente construiu isso junto. Direção, o roteiro que foi se adaptando, colegas, porque é isso, cada vez que você propõe uma cena e isso volta, o olhar do outro é muito importante para a gente compor também. Eu acho que essa coisa de transformar São Paulo também, porque a gente assistindo que é daqui, sabe que a gente, né, a maioria dos cenários que a gente vê são em São Paulo, mas vocês conseguiram transformar também em outros cenários, né? Ele acaba sendo realmente Santa Cruz, né? uma outra história. É muito louco como vocês transformaram mesmo tudo isso, né? São as cores da HQ mesmo, né? O filme tem cores de HQ, né? Tem essa imagem da HQ mesmo. Né? E só pra gente encerrar, como eu tinha falado, o papel do Gustavo, como é que foi esse trabalho junto com o diretor? Não, o Gustavo é fundamental. Com o Gustavo e com o Fabinho, né? Sim. Que também estava junto. Que era muita conversa, o tempo inteiro conversa. Tanto no momento da preparação, de entender quem eram esses personagens, da gente trazer alguns questionamentos e rebater algumas coisas que ele falava, e ele
também rebater. Mas tem que ter. Eu costumo dizer que o bom diretor de ator não é aquele que diz como você tem que fazer, e sim o que você precisa fazer. Exatamente. E aí você encontra junto com ele o caminho. Ele fala, Kiko, eu quero isso aqui. Mas o ator, compositor, como a gente gosta de trabalhar, ele vai encontrando o caminho, né? E ter a possibilidade de virar pra ele, por exemplo, e falar assim, quero fazer mais um take. E ele falar, então vamos fazer mais um take. Então vamos lá. E aí nesse take você dá... E você dá a cena e ele fala, cara, que bom que eu escutei. Então, na confiança, na escuta, tem essa escuta, exatamente. É isso, na escuta. Eu, por exemplo, uma coisa boba, que eu fiz o treinamento todo militar e fiquei preocupado em passar credibilidade. Então, por exemplo, naquela cena que eu entro atirando, matando os seguranças, eu comecei a contar os tiros. Eu falei, cada arma tem tantos tiros, então eu vou dar... Porque eu ficava preocupado com o sujeito assistindo no cinema e falando, o cara atirou demais aí. Aí o Fabinho falou, não, Kiko, também menos, calma, confia. Porque aí é uma coisa que a edição vai resolver, não é você, não se preocupa com isso e tal, não sei o quê. Então a gente ia se ajustando, conversando o tempo todo. E entender que a gente tem essas licenças poéticas também, assim, no filme. Mas pode contar, entendeu? Pode contar os tiros no filme. Conta que é certinho. Mas tem que ter essas licenças poéticas. Por exemplo, a minha personagem é uma hacker. Então eu fiquei estudando sistemas, como fazer determinados códigos que eu precisaria acessar para fazer coisas que ela faz no filme. Só que aí na hora, por causa de som e etc, tinha que tirar o teclado, tinha que tirar o mouse. Enquadrar, não podia ter o computador ali. Não tinha computador. Então era eu teclando na madeira, entendeu? E não podia nem teclar na madeira, tinha que fazer assim, porque não podia fazer barulho. Então isso é uma negociação que você tem que fazer entre o que é real mesmo e o que é cinematográfico e achar um meio termo disso. Mas o Fábio e o Gustavo são extremamente generosos e foi muito fácil trabalhar com os dois. Vocês estão incríveis, o filme está incrível. Eu estou super curioso, porque vai rolar a série no ano que vem. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer. Eu não posso falar nada. Você tem que assistir, mas olha, é surpreendente o filme. Eu estou muito feliz do cinema brasileiro. Tá procurando outros gêneros, né? E a gente está assistindo um filme de qualidade como esse, como O Doutrinador nos cinemas. Muitíssimo obrigado, sucesso. Estou torcendo muito pro filme. E olha, não vamos fazer a flexão? Deixa pro 2. Deixa pro 2. Se rolar o 2, deixa pro 2. Obrigado, valeu, obrigado. Muito bom, então, esse foi o Doutrinador nos cinemas. E não se esqueça, em 2019, também no canal Space na TV a cabo. Vou ficando por aqui, lembrando que eu volto no próximo programa. Eu espero você. Um grande beijo, um abraço e não se esqueça, eu achei que você queria esquecer, 6h30 da tarde, hein? Segundas, quartas, quintas e sextas. Eu espero você. Tchau.